Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse canal. Sou Marcelo Amazonas e esse é o Ad Libitum, aquele canal cada vez mais perdido nesse abismo digital que é a internet. E hoje vou voltando para a gente seguir nas nossas investigações musicais sob a ótica do conceito do lídio cromático de organização tonal da música ocidental. Pronto, nome desse tamanho, né? Mas que a despeito disso, uma teoria simples, uma teoria fluida, uma teoria orgânica e acessível, né? E pouco a pouco é isso que a gente vai demonstrando através dos vídeos, através dessa investigação de exemplos. E o conceito é isso, ele está aqui para, ele com esse potencial todo que ele tem para transformar a forma como a gente escuta, entende, né? Consequentemente, como a gente entende, como a gente vai lidar, né, com os elementos musicais. Esse aqui é o principal. Então ele não vai dizer nunca o que fazer, mas ele diz o porquê. Por que acontece dessa forma? Por que a gente ouve dessa forma? Por que as coisas se caracterizam no nosso ouvido de uma determinada forma? E dentro disso, a gente vai fazer nossas escolhas, a gente vai fazer nossa música dentro da maior liberdade total, que é o que esse conceito oferece. Olha só, quero fazer algumas palavras rápidas aqui de esclarecimento, dizer que esse capítulo vem na esteira do material já produzido lá pelo Michael Machado, que vocês já sabem, né? Dá um banho em relação ao nosso... eu acho que podemos dizer o nosso grande mestre, né? Para todos que estão assim, estudando e que estão se aprofundando, né? Nessa visão, nessa proposta. Então assim, Michael é referência, né? Trouxe, traduziu, e toda vez que a gente se encontra, toda vez que a gente bate papo, vai vir aqui para essas conversas lidianas, para a gente destrinchando o conceito, né? Lá nas miudezas, nas sutilezas e tudo mais, né? Então, como já tem um monte de material, eu já tenho um monte de material, o Michael muito mais, e aí tem artigos, tem shorts, tem um monte de coisa que pode ser assim mais destrinchada, né? Que às vezes está curto, pode ter vídeo, slide, pode ter as referências auditivas mais ainda, entende? Então, dentro disso, nessa colaboração, já falei lá no outro vídeo, né? Trabalhando junto, colabore. Então, eu já venho trazendo na esteira, né? A gente já vai empurrando meio que junto essas histórias, porque é o que a gente já está fazendo dentro das nossas ressonâncias, né? Porque é isso aí que é o lance. Ressoou, então a gente já está, né? Então, olha só, a gente então vai ver. Eu só falar essa última palavrinha. No conceito lá no epílogo do livro, né? O Russell, lá no seu conceito, né? O lídio cromático, ele diz que depois de mais de 50 anos, quando ele se perguntava o porquê e tudo mais, ele diz que o intuito final do conceito, e é disso que talvez essa seja a questão por trás do conceito, é jogar uma luz sobre como a gravidade, né, se manifesta, de que forma ela se manifesta essa gravidade universal que se manifesta em tudo, né, como ela se manifesta também no reino, no mundo dos sons, né? Então ele elabora a teoria, o conceito dele em cima dessa premissa, né? Jogar uma luz isso. Então é através da organização que ele propõe, né? Do conceito, e através da gravidade tonal, que é ela quem vai explicitando tudo. Inclusive aqui no exemplo de hoje, no vídeo de hoje, no assunto de hoje, é isso que eu espero que aconteça, né? Esse é o intuito, né? A gente vai vendo como é trabalhar com a gravidade tonal, como é trabalhar com horizontal, como é trabalhar com vertical, porque é isso também que o conceito propõe, uma música tridimensional. E isso vai acontecendo tudo junto e misturado, né? A gente vai ouvindo o resultado dos elementos tonais, né? As suas interações, as suas relações, né? Uma progressão, o acorde, que é uma tonalidade vertical, a escala, que é uma tonalidade horizontal. A gente vai ouvindo esse resultado todo, né? Como um grande centro tonal também. Então, é isso que o conceito propõe, né? Como disse o Jovino,
lá no vídeo dele, mais uma vez eu faço menção a esse vídeo, né, quando ele dá a definição dele, né, que é um campo de música, que é um campo dinâmico de forças, né? Então é isso, a gente tomando ciência dessas forças, né, tendo isso analisado, esclarecido tecnicamente, cientificamente é isso, é a pesquisa em cima desses fatos, né? Então, são coisas da acústica, como a gente vai ver hoje, né? De reter a tônica, coisas que eu nunca ouvi falar em outras teorias, né? De cancelar a tônica, coisas da acústica, da gravidade, isso tudo é para mim muito fascinante. Então, no vídeo de hoje, a gente pode começar fazendo, por exemplo, que isso é bem comum, uma analogia com as cores, né? Frequência é cor, uma nota musical é frequência, uma cor é uma frequência, e a gente sabe tudo isso. Então, assim, a gente também vai seguindo, né? Cromatismo, croma, cor. Então a gente pode pensar, fazer uma analogia, né? De modo geral, a música como uma grande palheta de cores, né? Então, sendo que a qualidade do acorde, ela é uma cor. E as alterações desse acorde geram novas cores. Então, por exemplo, sei lá, tem um acorde maior, né? Se eu ponho uma alteração, eu já tenho o acorde aumentado e já geram outras cores. Mas na origem, né? Por causa das quintas, aquilo que o Russell postula, né? As 7 quintas e tudo mais, as 6 quintas consecutivas que dão origem à escala lead. Então, essa escala que está em unidade com o acorde do primeiro grau, né? Então é isso. A gente tem um acorde maior e a gente tem uma alteração. A gente tem uma alteração, uma terça menor, né? O maior e o menor juntos. Tá acostumado com essa sonoridade, né? A gente já sabe. Não vou nem falar blues ou o quê. A gente chama de... Mas tá aí, a gente tá acostumado. Isso já dá origem até o diminuto, porque isso é do lídio, já dá origem ao menor. Então, tá bom. A gente, quando tem essa alteração, a gente tem outra cor, tá bom? Elas geram outras cores. Então, a tonalidade é uma característica ou uma qualidade de um tom. Então, por exemplo, o verde é um tom, né? E aí a tonalidade seria um verde claro, por exemplo, um verde escuro. Então, falando do nosso sistema musical, a gente tem a tonalidade maior ou a tonalidade menor, entende? De um tom. Então, seja essa tonalidade vertical, né, o acorde, ou horizontal, a melodia. Tá bom? Então, a gente já sabe, né, que o conceito é essa organização fluida, né, que as 12 notas estão organizadas praticamente todas em quintas, né, gerando esse grande campo gravitacional, né? Então, e a gente sabe também que a gente já também viu e tem tomado assim aqui sob a ótica do conceito, né, todas as notas do sistema temperado, e é isso, né, elas são tônicas, né? Então a gente pode identificar, a gente pode decidir quem é a tônica lídia principal e a partir daí a gente pode compreender a relação de distanciamento entre as notas da melodia, né, que a gente vai ver como a gente vai ver, é fundamental isso, e o acorde, né, que o acorde representa a tônica vertical, e também de distanciamento em relação entre uma progressão harmônica, né, todos esses elementos, porque é isso que o conceito propõe, a música tridimensional, né? Então, esses 3 planos, vertical, horizontal e supravertical, que a gente ouve junto, né? Então, essa visão e essa consciência traz uma visão de música e de uma interação com a música totalmente diferente, de outro tipo, né? Outra qualidade. Então, vamos lá, olha só. A gente vai utilizar a melodia do Amazing Grace, tá bom? Olha, a partitura, o círculo das tônicas lídias aí do lado. Então, olha só. Vamos ouvir. Certo? Então, a gente pode perceber que a melodia possui já um tom, uma nota, um centro de gravidade, né? Que é o Sol, né? A gente pode perceber, o Sol ele está sendo, então, o tom, a tônica e a tonalidade. Ó, você vê? É até pentatônica, né? Então, a gente percebe, né, que a melodia a tonalidade é maior, a gente está em Sol maior. Então, a minha tônica lídia principal é Sol. Então, isso significa que quanto mais distante dela, e aqui entra, né, essa relação
entre distanciamento entre outros elementos, né? Então, quanto mais em tonalidades, mais contrastante vai ser a minha sonoridade geral, quanto mais longe eu tiver da minha tônica lídia principal, né? Que está estabelecida pela melodia. E isso vem do resultado, né? Desse resultado, que é a melodia com a progressão de acorde, né? Conforme a gente vai ver, ou com os acordes, que representam a tonalidade vertical. Então, olha só, o Sol vai ser no centro de atração. Então, o que a gente vai ouvir agora? O Sol maior, né? Que é a tonalidade da melodia, e os acordes vão colorindo essa melodia que já possui a sua cor, né? Sol, que já está em Sol maior. Então, certo? Olha só, então como é que a gente analisaria? Sol, aqui também é Sol, sexto grau, quarto grau. Então a gente já ouve, né? Esse efeito um pouquinho a gente já sabe, tem um pouquinho mais suspensivo, vamos dizer, entendeu? Então aqui a gente já estaria matando o assunto e ficaria por aqui, mas a gente pode ir além com o conceito, né? Do lídio cromático. Por quê? Porque a gente tem esses outros planos, Sol maior da melodia, tonalidades verticais que são a qualidade dos acordes, né? Então se eu tenho esse acorde maior aqui, está representando um Dó lídio, né? Quando eu faço isso, é um Dó com Sol. Duas tonalidades que vão coexistindo, e é assim, é o resultado também, tem o plano do centro tonal, né? Que é o resultado sonoro da soma dos elementos, né? Então, a gente... De novo, como o Dó está abaixo do Sol, é assim que o conceito trata, né? Ele está no sentido anti-horário, né? Então, como ele está abaixo da tônica lídia principal, a gente escuta esse som mais ameno, quase suspenso, né? Que isso também já é um pouco, já é meio consenso. Então, agora, vamos pegar essa mesma progressão e a melodia tá lá, né? E a gente vai pegar a progressão e vai transpor uma quinta justa descendente, tá? Então, ao invés de Sol, a gente vai para Dó, tá bom? Essa mesma progressão, e a gente vai ter esse efeito meio suspensivo. A gente vai ver no final por que eu falei, né? De tônica ficar retida, de ser cancelada, da coisa da física do conceito, né? Então, a gente tem, só que é claro, a gente vai mudando, vai caminhando, se afastando mais, né? Dessa tônica de referência, que no caso aqui é o Sol. Claro, a gente vai tendo outras sonoridades, mas a gente não perde essa qualidade. Mais suspensiva um pouco, mais amena, né? Menos direta do que na outra direção. Então olha só. Ai, ai, ai. Fazer mais uma vez. Tá bom? Você vê. Agora, segunda harmonia funcional, de novo, se a gente olha direto e não tá com essas questões na cabeça, né? Não tá desperto para esse tipo, para a gravidade tonal, para a questão do vertical horizontal, aí a gente fala, então tá, Ré, Sol, 1, 6, aí é a mesma coisa. Aí a gente tem o Fá e estaria em Dó. Então a gente analisaria tudo em Dó. Tem Dó no começo, tem Dó no final, né? Mas você vê que a gravidade tonal, ela explicita. Ela não é tão conclusiva, né? Então essa é outra qualidade do que chegar no Sol mesmo, né? Não tem o que dizer. Não é diferente? Mas essas notas estão nos dois, né? Então é isso. Se a gente não está atento a isso, e a gente ouve tudo junto, né? A gente já faria essa outra análise. Não tem nada errado, mas é outro tipo de relação. É aquilo que eu estou dizendo, né? A gente está ouvindo a melodia que já está, que é Sol maior, ela é Sol maior, né? E os acordes colorindo essa melodia, o outro, né? Que já possui a sua cor, né? Então, eu acho isso muito interessante. A gente ouve, né? Esse final. Agora, a gente vai pegar ainda mais uma quinta. Eu comecei no Sol, depois o Sol tá aqui, comecei no Dó, depois eu fui agora eu vou pro Fá, olha só.
Tá vendo? Mais uma vez, porque a gente vem da outra, né? Olha lá que interessante. De novo, olha só, pela harmonia funcional, por quê? Porque todas essas notas, a gente só ia ficar, será que tem empréstimo do lead ou alguma coisa, mas no final a gente tem a cadência plagal. Então a gente não deixa de ouvir, né? Essa outra tonalidade, mas a gente ouve essas tonalidades, a gente ouve concomitantemente. Entendi? A gente pode fazer isso de propósito, se a gente quiser outras tonalidades, ou quiser pegar apenas alguns acordes, a gente pode ir fazendo isso. Por exemplo, eu posso fazer um modo de cadência, né? Por exemplo, ó. Aí eu vou fazer no final. Sol, baixo, si, dó. Agora eu vou fazer mi bemol. Foi mais para baixo. Olha, e eles servem como, entre aspas, sempre que tiver abaixo, vai servir como um 5 para voltar. Claro que não é um 5 do jeito que, né, a harmonia tradicional, não é dominante. Outra qualidade, mas todos esses acordes, dentro de outra qualidade, podem servir para voltar depois. Então, ou pode servir para substituir um monte. Aqui a aula hoje, aqui o vídeo hoje não é sobre isso, né? É sobre o distanciamento, é sobre o vertical e horizontal. Mas ó, por exemplo, lá bemol ainda, tava em mi bemol. Tá vendo? Sonoridades. Agora é o seguinte, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos agora no sentido horário da coisa. Então, ficou entendido que essa sonoridade suspensiva, ela se dá pelo fato da gente estar indo para o lado anti-horário, no sentido dos bemóis também é dito, né? Por quê? Porque esse sol, né, que é a nota, o centro de atração principal da melodia, a tônica lídia, esse sol no caso, ela fica retida, ela tá aqui dentro das outras tonalidades, gente. Então, por exemplo, se eu tô no dó, ela tá aqui como quinta, depois ela tá como segunda, né, que é a terceiro afastamento, terceira ordem tonal no fá, entendeu? Quarta ordem tonal, si bemol, mi bemol, lá bemol, lídio, ré bemol, lídio. Todas estão aqui, esse sol fica retido. Agora, quando eu faço o contrário, ó, tá vendo? Ele cancela a tônica lídia. Por quê? Porque em ré, quando eu caio em ré, e nós estamos falando de tônicas lídias, essa tônica lídia, que é sol da melodia, ainda mais porque acaba em ré também, ela é mais fortemente ainda, porque acaba em ré, cancelada, porque em ré lídio não tem sol, tem sol sustenido. Tá vendo? A física por trás do conceito, a ciência por trás do conceito. Bom, então é isso, por isso que a gente tem essa outra qualidade, por isso que toda vez que a gente faz, chega nesse outro, e tem a ver com a dualidade também, sair do Fá lídio, Ré menor, e foi pro Dó, entendeu? Então, sair do Dó lídio e fui pro Sol, entendeu? E quando eu vou pro Ré, e assim, toda vez que eu faço, por isso que é um som direto, por isso que esse 2/5 assim, tá, entendeu? Porque, e quando a gente chega lá, né, é outra qualidade, né, a tônica lídia, ela fica cancelada, né? Então, a gente, aqui nesse caso, por exemplo, em Ré, a gente também ia dizer que a música está em Ré, porque a gente ouve Ré tá no começo, esse conjunto de notas também está dentro de Ré maior, né? Eu tenho aqui, ó, Ré mais de 7, Fá sustenido, essas notas aqui cabem todas, né? Então, a gente também ouve esse Ré e a gente ia a despeito, né? Porque se a gente não está com esse sentido, não está ouvindo dessa forma, a gente ia falar que a música está em Ré, entendeu? É isso, né? Mesmo sem a armadura de clave, a gente olhar os acordes, é porque a gente está sempre sujeitando, ia ver aos acordes, né? Então ia ver que a melodia cabe em todos esses acordes, ia determinar. A maioria das vezes era assim, tradicionalmente é assim que a gente faz, né? Então,
você vê que o conceito ele faz olhar para a melodia, porque ela já possui a sua organização tonal, ela já representa essa outra força que é a horizontalidade, né? Onde ela vai chegar também, que é a sua força inerente, né? Agora, você vê, né? Tonalidades verticais, tonalidades horizontais, a soma de tudo, um grande centro tonal, supravertical, a gente poder ir se afastando, né? Essa nota, esse centro, isso depois eu já falei um pouco que tem a ver com dualidade horizontal, vertical, mas tem a ver com esse grupo de notas, entende? Estar em outras tônicas. Já falei lá no primeiro que tem a ver, no meu modo de ver, com a pluralidade harmônica, né? Então, esse sim, nesse sentido, para mim, faz sentido falar dentro dessa visão pluralidade harmônica. Agora, é o seguinte, até lá agora nós vamos ter mais vídeos. No próximo vídeo nós vamos falar ainda sobre esses afastamentos, sobre a tônica ficar retida, sobre como manipular isso. Nós vamos fazer um exercício, eu vou trazer de composição, tá bom? Para a gente fazer um exercício, colocar em prática e ir dominando e se familiarizando com essas outras, não são instâncias, esqueci, com esses outros níveis, né? Que a gente tem com esses diferentes espectros, com essa gravidade tonal, com horizontal, com vertical e com o supravertical, tá bom? Para a gente ir acostumando dentro desse exercício e compondo e acostumando com essa relação de distanciamento e de proximidade, o tal do ingoing, semi-ingoing ou do outgoing, tá bom? Até lá, olha só, daqui a pouco vai ter entrevista, vai ter mais coisas. E se você estiver curtindo, é só ficar por aqui nas nossas investigações. Até lá, é como eu sempre digo, boas investigações, bons estudos e até uma próxima.